Uma garota de 18 anos está parada na porta de um convento, prestes a tomar uma das decisões mais cruciais de sua vida. A garota vive em orfanato de freiras desde os 12 anos após perder a mãe e ser abandonada pelo pai. Agora ela precisa decidir se será freira ou seguirá outro caminho. E a garota decide deixar o convento e seguir para o desconhecido para tentar construir uma vida para si mesma. Essa garota depois virou o ícone da moda mundial, Coco Chanel. Então, como essa garota pobre de um orfanato se tornou a estilista mais famosa do século XX e construiu um negócio que hoje vale bilhões de dólares? Como ela lucrou com 2 guerras mundiais e sobreviveu, mesmo sendo chamada de espiã nazista? Veja a seguir. Há 2 versões da história de Chanel, a que ela contava e a verdadeira. Bem-vindo à vida controversa de Coco Chanel e à ascensão, queda e ascensão novamente de um império da moda. Em 19 de agosto de 1883, Gabrielle Chanel nasceu pobre em uma pequena cidade francesa. Seu pai era vendedor ambulante de roupas e sua mãe lavava roupas para ganhar dinheiro. Quando Chanel tinha 12 anos, sua mãe morreu e seu pai a abandonou, mandando-a para um orfanato de freiras. Aquelas freiras se mostraram mais rigorosas do que um carcereiro, e ela nunca mais veria seu pai. Chanel era infeliz e só queria crescer para fugir do orfanato. A única parte agradável era que ela aprendeu a arte de costurar e com o tempo começou a fazer chapéus e vestidos enfeitados. Aos 18, Chanel saiu do orfanato das freiras e entrou na escola de acabamento Notre Dame para aprimorar suas habilidades. Ela queria criar uma vida totalmente nova para si mesma, longe dos sofrimentos do passado, e aspirava a viver uma vida de luxo, como as damas da alta sociedade. Para Chanel, era claro que para realizar seus sonhos só precisava de muito dinheiro. Restava saber como consegui-lo. Em 1903, quando Chanel completou 20 anos, ela conseguiu um emprego como costureira. Foi um trabalho modesto, mas seu primeiro passo na indústria da moda. Chanel trabalhava em um lugar que era frequentemente visitado por soldados de folga que precisavam ajustar seus uniformes, e não demorou muito para que Chanel chamasse a atenção deles. Chanel, além de excelente costureira, era, segundo um soldado, encantadoramente bela. Um soldado a convidou para uma apresentação musical ao vivo. Chanel ficou desconfortável ao participar pela primeira vez de um evento ao lado das elites que antes invejava de longe. Mas naquela noite, na apresentação musical, Chanel viu que até mesmo amadores tinham a chance de se apresentar no palco. Como também era cantora, viu chance de impressionar o público. Ela começou a cantar, o que a levou a um emprego noturno em clubes. Dizem que ela ganhou o apelido Coco por cantar a música Quem Viu Coco com frequência. Chanel afirmou que Coco era a abreviação do termo francês para mulher mantida. Chanel é uma narradora pouco confiável de sua vida, pois frequentemente alterava detalhes do passado. Por exemplo, ela dizia às pessoas que morou com as tias enquanto crescia, em vez de ter vivido em um orfanato. Gabrielle Chanel adotou totalmente o nome e ficou conhecida como Coco Chanel desde então. E assim, Chanel trabalhava como costureira durante o dia, passando longas horas criando várias peças de roupa, e à noite era cantora no clube, se apresentando para o público. Em um desses shows, Chanel conheceu o playboy rico e jogador de polo Etienne Bolson. Ela logo iniciou um caso com ele e virou sua amante. Alguns acham que Chanel via Bolson como caminho para entrar na alta sociedade, pois logo passou a conviver com aristocratas e ricos. Por suas conexões com Bolson, Chanel chegou a morar no castelo dele e recebia presentes de luxo como vestidos e joias, sempre do melhor da moda. No entanto, depois de um tempo, Chanel parecia ter parado de usar as roupas que Bolson comprava para ela. Ele pensou que ela estava chateada com ele, mas Chanel se frustrava porque a moda feminina era criada por homens. Os designs deles eram apenas decorativos e não práticos ou confortáveis de usar. As mulheres eram obrigadas a usar vestidos tão apertados na cintura que se sentiam sufocadas. E foi aí que Chanel viu uma oportunidade e fez algo tão bizarro que, inicialmente, enfureceu quase toda a comunidade da moda. Enquanto participava de um evento com Bolson, Chanel apareceu vestindo um terno masculino que havia sido ajustado para o seu corpo junto com uma das gravatas de Bolson. Ela também estava usando um dos chapéus bota que ela mesma havia desenhado.
Basicamente, ela estava vestida com roupas masculinas, da cabeça aos pés, em vez de um vestido com espartilho como as outras mulheres. Era um visual excêntrico e todos estavam comentando sobre isso. Chanel conseguiu exatamente a atenção que queria. Depois disso, Chanel começou a trabalhar em seus próprios designs. Quis mostrar que mulheres não precisavam usar vestidos apertados ou saias longas. O luxo podia ser confortável. Chanel seguiu chamando a atenção, como ao usar calças em Veneza durante um passeio de gôndola. Fascinado por seus designs inovadores, Bolson Chanel lhe deu um pequeno quarto em seu castelo, onde ela podia se dedicar à confecção de chapéus e ao design de roupas. No entanto, Bolson via isso como um hobby para ela, enquanto Chanel estava planejando algo muito maior. Ela estava determinada a transformar isso em um negócio. Chanel precisava de investimento para viabilizar isso. Apesar de conhecer muitos aristocratas ricos que lhe davam presentes caros, ninguém realmente investia em seu negócio. Ninguém queria arriscar. Chanel já estava inquieta. E então, um dia, quando ela tinha 26 anos em uma das festas de Bolson, ela conheceu um amigo dele chamado Arthur Capelli, um inglês extremamente rico. E esse relacionamento mudaria completamente o rumo da vida de Chanel, pois os dois não só se apaixonaram, mas também se tornaram sócios. Chanel trocou Bolson por Capelli e ambos foram para Paris. Capelli reconheceu o talento de Chanel e, em 1910, ajudou-a a abrir sua loja em Paris, onde vendia chapéus feitos por ela. Capelli investiu parte do dinheiro inicial e contribuiu com experiência em negócios para ajudar no início. Foi o talento de Chanel que realmente ajudou a loja a se tornar um sucesso, já que seus designs eram muito únicos e rapidamente se tornaram muito populares. Seus chapéus eram elegantes e práticos, diferentes dos grandes chapéus decorativos usados antes pelas francesas. Logo, seus designs viraram sensação na cidade, usados por atrizes e socialites francesas famosas. Com o sucesso dos chapéus e o crescimento do negócio, Chanel contratou funcionários e lançou sua própria linha de roupas casuais de luxo. Chanel tinha uma visão clara, queria enriquecer rapidamente e viu que o melhor caminho era focar nos ricos e famosos da França. Ela notou que Deauville era onde essas pessoas privilegiadas se reuniam nas férias. Chanel foi à praia com Capelli para férias, que para ela foi só uma escapada romântica. Para Chanel, a viagem era para achar o local ideal para sua primeira boutique. Lá encontrou um lugar que gostou muito. Em 1913, a Maison Chanel abriu oficialmente suas portas nessa área rica. A primeira coleção de Chanel usou jersey, antes restrito a roupas íntimas masculinas. Mas essas peças de jersey logo viraram febre na moda feminina pela simplicidade e funcionalidade. Pela primeira vez, mulheres francesas usaram vestidos confortáveis e estilosos. Chanel disse: "Eu quero dar às mulheres a possibilidade de rir e comer sem necessariamente ter que desmaiar." Finalmente, Chanel estava desfrutando da glória do seu sucesso, mas infelizmente os holofotes não duraram muito. O mundo estava passando por uma crise, as tensões estavam aumentando na Europa e, antes que alguém pudesse prever, a guerra estourou em 1914. Durante a guerra, as pessoas estavam lutando para conseguir recursos básicos como comida e abrigo, então ninguém sequer pensava em comprar moda de luxo. Como era de se esperar, o negócio de Chanel entrou em colapso. Os homens europeus foram para o campo de batalha e suas esposas assumiram a rotina diária. Com as mulheres trabalhando nas fábricas, não podiam mais usar vestidos com babados e penas. Muitos teriam se desanimado com essas circunstâncias e desistido, mas Chanel, em vez disso, entendeu as necessidades da época e teve uma ideia. Ela adaptou seus designs e lançou uma coleção de roupas casuais femininas com seu jersey, adequado para as novas atividades das mulheres. Os vestidos de jersey de Chanel fizeram sucesso entre mulheres trabalhadoras e aumentaram sua reputação. Na década de 1920, Chanel transformou os desafios da guerra em oportunidades, dizendo depois: "O mundo morria enquanto o outro nascia. Uma oportunidade apareceu e eu a agarrei." No entanto, enquanto a vida profissional de Chanel ia absolutamente bem, o resto de sua vida certamente não estava. Chanel prosperava nos negócios, mas seu relacionamento com Capelli piorava apesar de estar apaixonada por ele. Um dia, ele contou a ela que se casaria com a filha de um aristocrata inglês em 1918, ano do fim da Primeira Guerra Mundial.
Chanel ficou de coração partido e traída, embora Capelli também a amasse. Porém, sua origem exigia que ele se casasse com alguém com título. Quando Chanel ainda não tinha título e era desprezada pela elite. Ironicamente, os aristocratas que rejeitaram Chanel por sua origem depois fizeram fila para usar suas roupas. Mesmo após Capelli se casar com outra mulher, Chanel manteve a relação comercial e amorosa com ele. Ela era amante dele, mas se consolava porque Capel ainda estava em sua vida e os dois se viam em segredo. Mas em 22 de dezembro de 1919, tudo mudou. A vida de Chanel mudou completamente ao saber que Capelli morreu em um acidente de carro. Dizem que ele ia visitar Chanel quando morreu. Com sua morte, Chanel perdeu a única pessoa que via como família. O amor da vida dela partiu, e essa foi a última vez que alguém viu Coco Chanel chorar. Chanel agora estava solitária e furiosa. Isso acendeu um fogo dentro dela. Ela queria vingança contra a elite, a quem culpava pela morte de Capelli e por tê-los separado. Em 2 anos, Chanel lançou um novo produto, um perfume chamado Chanel número 5. Ele foi lançado em 1921. Na época da Bonne Noce, as mulheres usavam apenas óleos de um aroma, como baunilha. Enquanto isso, o Chanel número 5 uniu aromas e criou algo único, tornando-se símbolo de classe e luxo. O Chanel número 5 virou o perfume mais vendido do mundo e continua popular até hoje. Era uma fragrância tão icônica que quando Marilyn Monroe foi perguntada o que ela usava para dormir, ela respondeu: só algumas gotas de Chanel número 5. Mas havia um problema. Com Capelli morto, Chanel precisava de outro sócio. Naquela época, as mulheres realmente não podiam ter sua própria conta bancária. E quando se tratava de coisas como acordos comerciais e contratos, ela não sabia o que fazer, já que Capelli sempre cuidava disso. Então, em 1924, ela encontrou um novo sócio e investidor, um homem muito rico com experiência em marcas de moda de luxo chamado Pierre Wertheimer. Apesar de garantir sua continuidade no negócio, o contrato fez com que Chanel ficasse com só 10% dos lucros do Chanel número 5. Apesar de injusto, ela assinou o acordo e lutaria contra isso para sempre. Na mesma época, a Chanel revelou seu logotipo dos Cs entrelaçados, hoje mundialmente conhecido. Ela também introduziu várias tendências que teriam um enorme impacto na moda, como o sapato bicolor e o vestido preto básico. Junto com roupas esportivas e maiôs para mulheres, a própria Chanel continuou a se vestir com roupas tradicionalmente masculinas, e realmente foi pioneira em vestidos mais curtos, eliminando os espartilhos. A ideia era que luxo fosse confortável e a moda feminina mais prática. Chanel, além de influente na moda, namorava o Duque de Westminster, o que lhe rendeu convites para eventos da realeza e amizade com Winston Churchill. Ao longo da vida, Chanel frequentemente encantou homens influentes, para incluí-la no círculo social desejado e alavancar suas ambições empresariais. Nos anos 1930, Chanel lançou joias, e suas bolsas eram usadas por estrelas de cinema. Nos anos 30, com a ascensão da Alemanha nazista, Chanel e o Duque terminaram enquanto a Europa se encaminhava novamente para a guerra. Em 1940, o exército alemão invadiu Paris. Chanel fechou suas lojas, deixando milhares desempregados. A biografia de Chanel diz que ela fugiu para o Lago de Genebra na guerra, mas isso é falso. Ela ficou em Paris e se mudou para o Hotel Ritz. E esse hotel acabou sendo onde os nazistas instalaram seu quartel-general, o que significa que Chanel estava vivendo entre eles durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela acabou se envolvendo com um oficial alemão de alta patente chamado Hans Gumpfer von Dinklage. Então, ela estava literalmente dormindo com o inimigo. Como resultado disso, enquanto os nazistas destruíam muitas casas e negócios na França, Chanel ficou bem. A boutique de perfumes dela ficou aberta. Alguns afirmam que Chanel se aproximou dos alemães apenas para proteger a si e seus negócios, sem ser realmente leal a eles. Mas outros acreditam que Chanel era simpatizante dos nazistas, já que há algumas evidências que sugerem que ela mesma era antissemita, ou que ela se aliou aos alemães por achar que venceriam a guerra. Não sabemos suas reais motivações, mas parece claro que Chanel foi agente secreta nazista na guerra. Eles pensavam em usar as conexões dela com a elite, como membros da família real britânica que conhecia por namorar o Duque de Westminster. Chanel supostamente fez missões para os alemães, como ir a Madrid para contatar aliados sob falso pretexto de negócios.
O envolvimento de Chanel com nazistas foi por um tempo apenas rumor. Em 2011 foi lançado o livro Dormindo com o Inimigo, A Guerra Secreta de Coco Chanel, que juntou todas as peças usando arquivos da polícia francesa, que agora estavam desclassificados e cruzando com documentos de outros países. O livro diz que Chanel não só colaborava com os nazistas, mas também viajava pela Europa, recrutando agentes para o Terceiro Reich. Alega-se também que ela usou contatos para obter informações secretas para os nazistas e convencer outros a ajudar os alemães na Segunda Guerra Mundial. Segundo documentos desclassificados, em 1944 os nazistas enviaram Chanel para negociar rendição com os aliados por ela conhecer Winston Churchill pessoalmente. No entanto, Churchill rejeitou o acordo, já que naquele momento estava ficando cada vez mais claro que a Alemanha perderia a guerra. No entanto, para Coco Chanel, o motivo de ajudar os alemães pode muito bem ter sido que ela mais uma vez percebeu uma oportunidade de negócio. Durante a ocupação alemã na França, leis antissemitas foram impostas, como proibir judeus de ter empresas. E o homem com quem Chanel havia feito sociedade, Pierre Wertheimer, era judeu. Chanel sempre o via como um parasita, já que ela recebia apenas 10% dos lucros do próprio negócio. Chanel teria visto aí uma chance de cancelar o contrato e, com a ajuda dos nazistas, retomar o controle total de sua lucrativa empresa de perfumes. Infelizmente para Chanel, Pierre era esperto demais. Ele transferiu temporariamente sua parte na Chanel para um amigo cristão e fugiu do país. Quando ele voltou depois da guerra, seu amigo simplesmente transferiu as ações de volta para Pierre. Assim, Chanel ficou presa recebendo apenas 10% dos lucros. Quando a guerra terminou, Chanel terminou com Hans von Dinklage. Mas a notícia do caso dele se espalhou como fogo e Chanel foi rotulada como colaboradora e espiã alemã. Antes de sair da França, Chanel foi presa. Após a guerra, milhares de parisienses foram julgados por traição se tivessem ajudado os nazistas. E mesmo assim, Chanel não foi incluída nisso. Ela foi interrogada, mas não foi acusada por falta de provas. Isso é estranho, pois oficiais alemães confirmaram que Chanel foi espiã deles, mas ela ficou totalmente livre. Uma teoria otimista sugere que Chanel era agente dupla e não ajudou os nazistas, mas faltam evidências. A teoria mais popular é que Winston Churchill interveio para mantê-la em segurança. Chanel possuía informações sensíveis e comprometedoras sobre políticos britânicos, realeza e elites. Churchill não queria que esses segredos fossem revelados. Também se suspeita que Chanel usou suas outras conexões de alto escalão, junto com sua considerável riqueza, para subornar pessoas e encobrir seu envolvimento com os nazistas. Não sabemos ao certo. O autor do livro disse que não entendeu por que os aliados a deixaram escapar impune. O livro diz que Chanel pagou a família do chefe da SS para evitar publicações sobre ela, sugerindo que Chanel provavelmente conseguiu encobrir seu envolvimento com os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, graças à sua riqueza e influência. Chanel não foi oficialmente acusada após a guerra, mas foi mal recebida na França devido a rumores de colaboração com nazistas. A reputação dela foi destruída e a Maison Chanel estava em ruínas. Como não era seguro para ela viver em Paris, fugiu para a Suíça e ficou escondida quase 10 anos. No entanto, Chanel continuou observando a evolução do mundo da moda à distância e se sentia decepcionada com tudo o que via. Os designs de Christian Dior irritavam Chanel, que detestava seus vestidos rígidos e ornamentados, dizendo que ele vestia as mulheres como poltronas. Eventualmente, ela não conseguiu mais ficar longe do mundo da moda. Estava convencida de que as mulheres modernas precisavam dela, então decidiu voltar para a cena da moda. Ela queria reconstruir sua marca e seu legado. Estranhamente, foi Pierre Wertheimer quem ajudou Chanel a fazer seu retorno. Apesar de Chanel tentar anular o contrato na guerra e processar Pierre sem sucesso, ele sabia que trazê-la de volta aumentaria os lucros da empresa. Em 1954, aos 71 anos, Chanel reabriu sua casa de moda após 15 anos fechada desde a guerra. No lançamento da nova linha de moda, a mídia francesa a criticou, pois ainda não havia sido perdoada. Rejeitaram sua coleção e a chamaram de desastre. Na França, só houve má publicidade para sua nova linha. No entanto, em pouco tempo, seus vestidos chegaram à América e as pessoas de lá se apaixonaram por eles. Talvez por não saberem do envolvimento de Chanel com nazistas ou por quererem deixar isso para trás.
A nova coleção da Chanel refletia o estilo desejado pelos americanos modernos. As roupas de Chanel faziam sucesso entre celebridades e atrizes de Hollywood. Mulheres famosas como Jackie Kennedy e Elizabeth Taylor usavam Chanel. Apesar das adversidades, Chanel recuperou sua posição de rainha da moda. Aos 75 anos, ela ainda criava designs de sucesso como o tailleur de tweed clássico. Chanel faleceu em 1971 aos 87 anos. E logo depois, o estilista Karl Lagerfeld assumiu como diretor criativo da empresa e ajudou a expandir ainda mais os negócios. Curiosamente, a empresa Chanel ainda pertence à família Wertheimer até hoje. Apesar da partida de Pierre, seus netos controlam a marca e juntos têm mais de 30 bilhões de dólares. E, claro, a Maison Chanel segue sendo uma marca famosa que inspira estilistas no mundo todo. O marketing da Chanel é genial. Eles produzem mini-filmes tão cinematográficos que você esquece que são anúncios. Apesar do sucesso comercial, a Chanel enfrentou controvérsias mesmo após a saída de sua fundadora. O calendário do Advento de 2021, lançado por $825, gerou má publicidade por ter itens como adesivos e broches. Muitos clientes sentiram que a marca os enganava. Acho que frente ao fundador ter sido espião e ajudado Hitler, isso nem é polêmico. Chegamos à pergunta mais interessante. O que pensar de Coco Chanel? Não há dúvida de que Coco Chanel pode ser creditada com algumas das criações mais influentes da história da moda. Ela foi uma pioneira e inovadora, tendo começado na pobreza e sido enviada a um orfanato sem perspectivas. É notável como ela usou conexões para criar um grande negócio. Apesar de ter feito o necessário para sobreviver na guerra, evidências indicam que ela ajudava ativamente os nazistas. Isso levanta outra questão ética. As ações de Coco Chanel devem influenciar nossa visão da empresa atualmente? Apesar do nome, a empresa não pertence mais à família Chanel, e sua fundadora já faleceu. É possível separar a criadora da empresa atual? As opiniões sobre Chanel certamente se dividem. Deixo vocês com uma frase de Coco Chanel. Essa talvez seja a frase mais épica que já ouvi. Não me importo com o que você pensa de mim, simplesmente não penso em você. Uma pergunta rápida. Por que tantas marcas de moda de luxo têm histórias controversas? Por exemplo, a história de Versace envolve assassinato. É insano. Confira clicando na miniatura. Te vejo lá. Valeu.